Bom dia, tudo bem? Como estão vocês? Para quem não me conhece, eu sou Isa Simonetti, terapeuta naturopata quântica, especialista no emagrecimento e na manutenção do peso através da desintoxicação e da nutrição do corpo. Sejam então bem-vindos hoje a mais uma live do nosso projeto Emagrecer e Manter. É um projeto onde falamos os caminhos que você precisa percorrer para emagrecer e conseguir manter o seu novo peso, e para você que já está satisfeito com o teu corpo, permanecer com seu peso atual, eliminando totalmente o risco de vir a engordar. Hoje nós vamos falar sobre o carro-chefe do emagrecimento e da manutenção do seu peso. Sem esse carro-chefe não tem como. Tema de hoje, a importância da liberação metabólica para emagrecer e manter, tá? Como eu falei, sem esse não tem como. Bom dia, Fernanda. Fernanda tá aqui comigo. Ela pergunta e eu respondo. Vocês perguntam e eu respondo. Vamos lá. A primeira pergunta, Fernanda, é... Bom, primeiro eu queria falar bom dia pra você, né, Isa? Bom dia, Fernanda. A Isa tá animada hoje pra começar a responder. Hoje eu tô animada. Ela acordou com tudo. Então vamos lá. Sim. Isa, o que é liberação metabólica? O metabolismo, quando ele desequilibra a nível de tecido, de órgão e de célula, tá? Então, desequilíbrio metabólico não é só desequilíbrio de órgãos especificamente, mas desequilíbrio de tecido, de célula e de órgãos, tá? E o equilíbrio metabólico, ele devolve, tá, o bom funcionamento das células, dos tecidos e dos órgãos. Por isso que quando a gente faz desintoxicação metabólica e não só de órgão, a gente emagrece sem ficar flácida, tá? Porque a gente faz essa correção e essa manutenção de tecidos. Quando o metabolismo está desequilibrado, a gente tem distúrbio no funcionamento de células, tecidos e órgãos e tem inflamação nas células, tecidos e órgãos. Então, a gente precisa desintoxicar essas células, esses tecidos, esses órgãos, para que a gente chegue no nosso objetivo, que é emagrecer e depois não voltar a engordar, manter. Por isso que esse método é o método que mais funciona nesse caso. Isa, qual que é a diferença entre desintoxicar o órgão e desintoxicar a célula que você falou? Sim, quando a gente desintoxica o órgão, tá? É como se a gente só pegasse uma buchinha sem bombril e limpasse a panela, tá? Ou a gente pegasse uma roupa e lavasse por cima. Quando a gente desintoxica a nível de tecido e célula, é como se a gente lavasse por dentro da fibra de um tecido, entende? Como se a gente fizesse uma limpeza mais profunda no corpo, tá? Como se a gente areasse a panela, entende? Não só limpasse, entendeu? Entendi. Então, é a nível de não só ali nos dutos dos órgãos, mas a nível de dentro da célula desses órgãos, entende? Ah, sim. Que são outros níveis. Só para você entender, Fernanda, a gente tem um processo que a gente chama de vacariação, tá? O corpo, a pessoa que é acima do peso, quando ela consegue emagrecer com facilidade, tá? Tem pessoas que estão gordinhas, criança é assim, emagrece com facilidade. Por quê? Porque só tá obstruído os órgãos. Só que a progressão é começar a inflamar, intoxicar e obstruir dentro do tecido, depois dentro da célula. E quando obstrui dentro do núcleo da célula, é aquela pessoa que fica de água o dia inteiro e não emagrece nem uma grama. Você entendeu? Por isso dessa dificuldade, quanto mais intensa essa obstrução, essa intoxicação, quanto mais essas células, esses tecidos, já está penetrado essa toxina lá dentro dessa célula, mais difícil é para ela emagrecer. Então, por isso, e depois também não consegue manter. Então, por isso que a gente precisa
trabalhar a nível de dentro do tecido, dentro da célula e quiçá dentro do núcleo da célula. Fazer desintoxicação e nutrição nesses níveis mais profundos. É isso que o nosso trabalho faz. É num nível total e profundo. De acordo com o seu trabalho, Isa, explica para nós o que não é a liberação metabólica, porque as pessoas podem estar achando que é a mesma coisa das outras desintoxicações, que já é um procedimento bem conhecido por muitas pessoas. E é aí que entra a desintoxicação orgânica e a desintoxicação metabólica. Eu nunca vi outro método onde o método ele trabalha nesse nível de regular metabolismo, tá? E regular metabolismo não é só regular glândulas e órgãos. E aí o que a gente tem hoje, né? Que as pessoas costumam fazer, que elas aprendem os métodozinhos na internet ou às vezes com um profissional mesmo de saúde. Ela tem só uma desintoxicação, né? Porque detox está na moda, orgânica. Então ela pensa que se ela tomar um vinagre de maçã, só um limão de manhã, só tomar um laxante para desintoxicar, para descarregar o intestino lá 2, 3 dias, ela já desintoxicou o corpo. E não é assim, Fernanda, tá? Para a gente fazer uma desintoxicação metabólica real, isso requer que você nutra o corpo e desintoxique em vários níveis, entendeu? Então, a forma errada de fazer desintoxicação orgânica é essas formas assim muito por cima, você entendeu? Aí a pessoa às vezes chega e fala assim para mim, mas eu já fiz desintoxicação e não funcionou, tá? Mas ela fez uma desintoxicação incompleta. A gente tem que fazer a desintoxicação e a nutrição em todos os níveis, que é o método que a gente desenvolveu para emagrecer e por isso que ela consegue facilmente manter depois. E por que a liberação metabólica é tão importante para o emagrecimento e a manutenção do peso, como você falou para nós no tema? Porque justamente volta na mesma resposta. Se você não desintoxicar de uma forma correta, tá? Fazendo essa desintoxicação a nível de dentro da célula, tá? Fazendo essa desintoxicação a nível de órgão e a nível de tecidos, né? Não tem como você ter um resultado realmente de emagrecer e a pele ficar linda, de emagrecer e não cair o cabelo, de emagrecer e não ficar ansiosa, entendeu? Então, é importantíssimo fazer a desintoxicação a nível metabólico e não só a nível orgânico ou a nível sanguíneo, tá? Existem vários tipos de desintoxicação que ajudam, com certeza, melhoram, com certeza, tá? Qualquer coisa que a gente faz que limpa o nosso corpo, a melhora é muito grande, mas se o trabalho não for feito a nível de metabolismo, tá? Que é baixar a inflamação e limpar célula, tecidos e órgãos, aí não tem como ter esse resultado tão excelente, tão rápido e tão duradouro, sabe, Fernanda? Ah, certo. E normalmente eu peço sempre para você falar de um paciente que já fez uma experiência do seu trabalho e teve resultado. Sim. Porém, acredito que hoje nós podemos falar de uma forma breve, né? Fazer só um breve comentário, porque amanhã você vai fazer uma live ao vivo com ele, certo? Sim, a gente vai chamar um dos pacientes que tiveram esses resultados, né? E aí ele vai trocar uma ideia com a gente para contar para vocês, né, ao vivo aqui, o benefício dessa detox mais profunda, dessa detox metabólica, né? Ah, legal. Pelo que você explicou para nós até agora, de desintoxicar, nível mais a fundo, mais completo, alguém pode estar achando assim, isso parece muito complicado. Será que é prático de se fazer? Não. Todo método de emagrecer, todo que a pessoa escolher fazer, não importa se ela vai na nutricionista, se ela vai escolher emagrecer fazendo muito exercício, não importa. Ela vai ter que mudar a rotina, porque se ela chegou no que ela chegou de sobrepeso e tal, é porque a rotina dela estava errada e ela vai ter que mudar a rotina, entendeu? O nosso método não vai mudar muito mais, é só porque a gente orienta a coisa certa para aquela pessoa.
não tem muita diferença de outros métodos no quesito trabalhoso. Você entendeu? Não tem, sabe? A gente vai orientar o exercício que é para o metabolismo dela, tá? Tem pessoas, tem tipos de sangue que emagrecem e tem que fazer exercício de impacto para emagrecer, tem que ser exercício de esforço. Tem outros tipos de sangue que se fizer exercício de esforço não vai emagrecer. Pelo contrário, o corpo vai entrar em pânico. Então, tem tipos de sangue que requer outros tipos de exercícios. Exercícios mais tranquilos, mais lentos. Então, tudo isso a gente orienta no nosso método. Então, às vezes, a pessoa tem até mais trabalho nos métodos errados, porque ela tá fazendo errado e nem tá vendo resultado, e tá tendo um trabalhão e não vê resultado. Você entendeu? Porque tá errado pro metabolismo dela, pro organismo dela, né? E às vezes no nosso vai até mais rápido, porque, Fernanda, daí é menos trabalho. Tem que fazer as mudanças, como todo método, mas no final, no custo-benefício, fica muito mais legal e menos trabalhoso, porque é mais rápido o resultado. E é mais rápido. Eu sou idealista, sabe? Eu quero um mundo melhor de pessoas saudáveis, de pessoas que não têm medo de nenhuma pandemia, de pessoas que vivem livres e felizes porque elas não estão escravas de nenhum medicamento, de nenhuma dor, não são limitadas. A gente sempre pesquisa e busca o tempo todo estudando para entender que formato a gente pode alcançar esse mundo de pessoas magras, lindas, porém saudáveis, felizes, né? Não adianta você estar magro, mas todo errado, né, desnutrido, e aí você tá magro e tal, você bota uma maquiagem, uma roupa bonita, mas você é estressado, é ansioso, tem dor, né? Não é assim, né? Então, o que os meus pacientes relatam, né? Nossa, olha que eu já usei muitos métodos para tentar emagrecer, né? E o teu método foi o método que eu ganhei mais força, mais resistência, que eu fiquei mais feliz, tranquilo, sem ansiedade, né? Que eu me senti bem, que baixou minha diabetes, que melhorou minha pressão, né? Então, é isso que as pessoas têm que entender. Eu falo, olha, eu quero que você emagreça e durma bem à noite, emagreça e não tenha mais pressão alta, emagreça e não tenha mais diabetes, emagreça. Então, é só possível porque se você emagrecer e continuar com a sua comorbidade, com a sua doença, com a sua patologia, você vai engordar de novo facilmente. Até porque o remédio que você usa químico intoxica o corpo inteiro. E aí, essas toxinas, elas fazem o organismo funcionar errado e você incha, engorda e tem um monte de problemas, né? Então, a gente tem que fazer um trabalho, tá? Que seja um trabalho reconstrutor, né? E é isso que o nosso método oferece de emagrecer e manter, né? Um trabalho que regenera a célula, que regenera órgão, que devolve todo o funcionamento orgânico, que faz o corpo fabricar os hormônios, absorver os nutrientes, liberar o excesso de gordura, porque ele é eficiente, ele voltou a ser eficiente, né? Então, ele é eficiente, ele não fica retendo mais gordura, líquido, nem nada disso, né? Então, o nosso método, ele visa o quê? Devolver o funcionamento e de prêmio, com o nosso método, além de emagrecer, que já é o prêmio, a pessoa ainda ganha um monte de outros prêmios, que é ter um corpo que voltou a funcionar direito e as coisas que ela tinha vão embora, seja uma dor de cabeça, uma dor no joelho, sei lá, sabe? Então, isso é que é legal, sabe? É um método que reconstrói teu corpo. Emagrecer é porque o corpo está sendo liberado, está sendo descarregado de tudo que tem de ruim, né? E colocado tudo que é bom para ele ter ânimo de funcionar, né? Ontem eu atendi uma gravidinha, né? Que também uma das intenções dela é chegar ao final da gravidez sem ter engordado. Aliás, na gravidez é uma excelente oportunidade da pessoa emagrecer, mesmo que ela foi gordinha a vida inteira, tá? Minhas pacientes emagrecem e depois se mantém magra, tá? Durante a gravidez emagrece e depois se mantém magra, mesmo que foi gordinha a vida inteira, tá?
Então, em vez de aumentar peso na gravidez, diminui peso. E isso é legal. E ela ontem falando pra mim, Isa, nossa, tô mais disposta. O marido elogiou, né? Que antes tinha que cobrar dela alguma coisa que ela até esquecia porque tava sem energia. Agora ela vai, ela executa, ela faz. E ela tá mais feliz. Ela veio aqui até no começo meio deprimidinha. Então, emagrecer tem que ser sempre assim, né? Com equilíbrio metabólico, com liberação de toxinas de todo o metabolismo. E eliminar toxina de metabolismo não é só limpar intestino, limpar fígado, tá? Limpar estômago, não. É limpar a níveis profundos, tá? Liberar glândulas para produzir hormônios, para daí você ficar com a pele lisinha, sem emagrecer enrugada, sem emagrecer flácida, né? Ou flácido ou enrugado, né? Para os homens. Tem pacientes nossos, a Miriam baba nisso, né, que perde 50, 60, 70 quilos e não fica com papada, zero papada, né, é muito peso, né, a pessoa estava toda esticada, né, e aí quando a pessoa inclusive faz bariátrica, que volta tudo, depois tem que ficar fazendo plástica, e o nosso método não precisa disso, não cai barriga, né, não fica aquela barriga caída, daí que tem que ir lá tirar, nada disso, você entendeu? Então isso é que é legal, só que tem que as coisas serem feitas de forma correta. E é sucesso, Fernanda, não tem como não ser sucesso. Se alguém estiver pensando, tudo isso faz muito sentido, realmente, Sim. Mas eu não tenho tempo. Fernanda, assim, ó, a gente simplesmente vai trocar o que você já faz pela coisa certa a fazer. Não precisa. Mas eu como de manhã, eu vou ter que fazer jejum intermitente, que é um dos métodos, né? Que o pessoal usa para desintoxicar e até emagrecer. Eu vou ter que fazer jejum intermitente, vou ter que ficar só de suco da janta até no almoço do outro dia? Não, se você tem costume de comer, a gente vai trocar o que você come já, você vai ter o trabalho de fazer aquilo que você já come, para substituir por uma coisa que vai te nutrir, te desintoxicar também, que é para o seu tipo de sangue, para o seu metabolismo, com a combinação correta. Então, você vai usar o mesmo tempo que você comeria para comer a outra coisa, mas que é correta para você. Então, não vai mudar muita coisa, né? Quando a gente passa fitoterápicos e suplementações e fitoterápicos que fazem essa desintoxicação a nível de dentro da célula, né, para desinflamar o corpo, porque, Fernanda, as pessoas têm que entender que sobrepeso é uma doença que causa outras doenças, tá? O sobrepeso é uma doença, tá? Então, as pessoas têm que entender isso. O sobrepeso é uma extrema inflamação. Se você apertar a celulite de qualquer homem, de qualquer mulher, ela dói. E se dói é porque tá inflamado. Toda dor é uma inflamação. De repente você belisca um gordinho, dói na gordura, tá? Uma gordinha. Por quê? Porque é uma inflamação, é uma doença, é uma inflamação, tá? É um corpo errado, um estado de corpo em mau funcionamento. E é uma doença que causa muitas outras doenças, né? Causa até a morte, porque você pode, por excesso de gordura dentro do vaso, né, ter um derrame, um infarto, um pico de pressão, né? Então você pode, né, uma doença que inclusive leva à morte ao sobrepeso, né? Ela tem que ser tratada, né? E como toda doença, não é uma coisa que você trata só tomando uma pílula ou simplesmente assim, não. Como toda doença, tem que ver o que está causando e regular o seu corpo de volta, né? Então, não tem como ser diferente, Fernanda. É desse formato que tem que ser visto. Você entendeu? Não tem como ser diferente. E há o perigo, Isa, de passar mal na hora da liberação metabólica? Se for bem preparada, tá? E a gente consegue fazer a primeira liberação, o preparo para a primeira liberação metabólica em 15 dias, se esses 15 dias forem bem preparados, 0% de chance de passar mal, tá? Toda desintoxicação que a pessoa passa mal, Fernanda, e a gente tem visto aí nas redes sociais muitos tipos de desintoxicação, e se a pessoa passou mal, ela tá errada, ela não tá certa, tá? Porque nada, Fernanda, qualquer tratamento que a gente faz com qualquer paciente são tratamentos, acima de tudo, felizes, tá?
troca dieta, a gente dá os fitoterápicos, seja para desintoxicar e para nutrir, mas geralmente é de manhã e à noite, na hora que acorda, na hora que vai dormir, não atrapalha a vida de ninguém, tá? A gente não faz nada que a pessoa fique lá se atrapalhando e ficando chateada, né? Tudo tem que ser feliz, Fernanda. Com bom gosto, gosto gostoso do que você come, do que você toma. A pessoa tem que ficar feliz em todo o processo. Feliz porque viu o resultado em poucos dias mesmo, poucos dias que eu falo, 3, 4, 5 dias você já vê muito resultado. Então, tudo tem que ser feliz, entendeu? Se for para a pessoa passar mal, tá errado. Não precisa, entende? E se alguém tivesse se perguntando assim, tudo bem, se for só gordinho não passa mal, mas e pra mim que já tem outros agravantes de saúde, e será que eu não vou passar mal? Se fizer de qualquer jeito, vai. Se fizer qualquer desintoxicação intensa, tá? Quem já tem uma pressão alta, quem já toma anticonvulsivo. Fernanda, eu tenho paciente que toma 14 tipos de medicamento. E a gente faz a preparação 15 dias antes e não passa mal. Tá? Eu tenho paciente que toma anticonvulsivo e a gente faz a liberação metabólica e não passa mal. A gente tem paciente que toma remédios fortíssimos para dormir, antidepressivos, um monte, ansiolítico, e não passam mal. Diabetes, é muito perigoso quem tem pressão alta, diabetes, fazer a desintoxicação de qualquer forma, porque pode ter uma queda brusca de pressão ou uma alta de pressão, ou uma queda brusca de glicemia, quem tem diabetes, porque está mexendo com as toxinas e aí a pessoa toma já medicamentos. A gente tem que até monitorar para regrar esses medicamentos durante a preparação, para não ter esse risco e monitorar depois. Mas a gente tem todo um monitoramento que a gente faz e mesmo assim os nossos bem preparados que fazem certinho a preparação, zero passa mal. Entende? Ou seja, o protocolo já tem esse preparo para evitar qualquer tipo de reação desnecessária. Sim, e se a pessoa fizer certo, tem que ser certinho. E assim, Fernanda, como a gente orienta? E assim, Fernanda, eu sou uma profissional que faz questão de ser uma profissional compense, que nem diz a minha professora, a doutora Rosângela Arnett. Eu sou uma profissional compense. Eu fico observando tudo e experimento em mim, observo nos meus pacientes e adequo o tempo todo. A gente tá adequando para ficar cada vez melhor, entende? Eu sou profissional já há quase 20 anos e eu estudo, eu adequo. A gente não tem preguiça, porque eu falo que você tem que depositar a confiança da tua saúde, não importa para quê, qual o objetivo, a sua busca, né? E emagrecer e manter não é diferente, tá? Porque é uma patologia que tem que ser tratada, tá? Tem coisa tudo errado no organismo que levou você àquilo, a esse sobrepeso, pouco ou bastante, a essa barriga, essa gordura na pochete, na barriga, tá? Tá errado, é uma disfunção orgânica. Que isso já é uma doença que vai levar a outras doenças graves. E o profissional, ele não pode ter preguiça de ir atrás, de pesquisar, de ver. Então, o profissional que te propõe um método, que você fica mais nervoso, mais ansioso, que propõe um método, que te causa estresse, aquele processo, que te propõe um método, que você passa mal, esse profissional é preguiçoso. Ele não tá indo atrás, porque existe como você chegar no objetivo feliz, entende? E é esse o que a gente sempre busca enquanto profissional. É sempre estar propondo métodos que a pessoa sempre fique feliz. Não só com o resultado, porque as pessoas amam os resultados que tem com a gente, mas que o método deixe ela mais fortes, mais equilibradas, mais resistentes, mais felizes, mais produtivas, e é assim, entende? E quando se fala no quesito desintoxicar o corpo, a gente pensa assim, bom, se eu tô intoxicado vai sair de algum jeito. De repente a pessoa fala, eu morro de medo de me dar muita dor de barriga, como que eu faço? De repente tô no trabalho, não tô, eu não
quero ter dor de barriga. Então, e isso que é interessante, quando a gente faz a liberação metabólica de forma correta, Fernanda, as pessoas acham incrível, elas na primeira vez vêm assim um pouco apreensivas e é normal, né? Eu falo que tudo que a gente não conhece dá um pouquinho de apreensão, não chega a ser ansiedade ou medo, não é isso, né? Porque o processo em si, igual eu falei, essa preparação de 15 dias, a pessoa já começa a sentir muita diferença, até de perder peso, não precisa chegar em culminar no dia da liberação mesmo, para ela já ver resultado, ela já vê bem antes em tudo, no geral, né? E aí, Fernanda, então elas já desencanaram, elas já confiam que realmente elas estão no caminho certo, então isso é legal. Mas aí, a primeira vez, todo mundo, quando chega no dia mesmo dessa descarga, as pessoas ficam, né, na primeira vez um pouquinho assim. Mas, igual eu falei antes, como elas já vêm indicada por alguém geralmente, essas pessoas já relatam que é tranquilo, que, né, que elas podem vir, que tá tudo bem. Mas mesmo aquelas que vêm, né, sem muita informação, elas ficam um pouco apreensivas e elas ficam encantadas de entender o que o corpo põe para fora sem uma dor de barriga. É através do intestino que a gente vai fazer essa liberação. Então, esses 15 dias já vai ter liberação muito intensa, mas a intensa mesmo é no final desses 15 dias. Mas quando chega lá, a pessoa acha incrível que não é nada urgente, sabe? Ela vai descarregar através do intestino, das fezes, né? Através de uma diarreia, mas não é uma diarreia que você, se não for no banheiro naquela hora que vem à vontade, você vai passar vergonha. Não é nada, é tudo coisa tranquila, que você sente vontade, mas se tiver em trânsito, que às vezes, né? Tô saindo de um lugar e vou para o outro, eu não aguento esperar. Não é assim, não é dessa forma. A não ser que a pessoa faça errada a preparação desses 15 dias. Por isso que eu falo, se a coisa acontecer dessa forma, tá errada. Não foi certa a preparação, entende? E também, Fernanda, a partir do momento que a gente até orienta a volta, né? Porque são alguns líquidos que a pessoa ingere por um período de horas, mas a primeira coisa que ela come depois dessa liberação, né, do protocolo, a primeira coisa que ela come, né, seja uma banana amassada, uma fruta, um leite de girassol com alfarroba, a primeira coisa que ela ingere, que é um pouquinho mais grossinha ou sólida, simplesmente a diarreia cessa. É muito interessante, porque o horário de liberação metabólica intensa é das 6 da tarde às 8 da manhã do outro dia, né? E aí às 8 da manhã a gente já orienta ela a ingerir alguma coisa. E quando ela ingere alguma coisa sólida, a diarreia cessa naquele horário. Então ela vai passar só aquele período de 6 da tarde de um dia, então vai entrar à noite, né? Aí vai ter todo o período da noite, no outro dia de manhã tudo já cessa e volta ao normal. Ela pode trabalhar 8 horas, não vai ter perigo de ter diarreia e passar vergonha no trabalho ou onde ela for. Tranquilamente. Uma preocupação a menos para a pessoa. É uma preocupação muito a menos. Ah, legal. E pela sua experiência de quase 10 anos trabalhando com a liberação metabólica, tem alguma etapa do protocolo que, se for pulada ou acrescentada, não vai ter o resultado esperado? Com certeza, porque aquilo que eu acabei de explicar, a gente estuda intensamente para que tudo tenha um protocolo perfeito, tanto de liberação quanto de você passar bem no processo. E se a pessoa furar isso, aí ela não vai ter nem o benefício e ainda vai ter a contrariedade que a toxina, se não for bem preparado o organismo para ser liberada, ela provoca, tá? A gente chama de crise de cura, que não é ruim, um pouco, né? A pessoa sempre, mesmo que ela tenha uma cólica, uma dor de barriga, vômito, que isso acontece se não for bem preparado, tá? A pessoa tem dor de cabeça, mal preparada a pessoa vomita, tem dor de cabeça,
forte mesmo, como se fosse uma dor de cabeça de enxaqueca, sua frio, igual eu falei, mal preparado, essas liberações, essas desintoxicações intensas, a pessoa tem muita dor de cabeça, diarreias com cólica, tem sua frio, às vezes tem alta de pressão, baixa de pressão, tem gente que cai mesmo a pressão e se não cuidar desmaia, tá? Então, tem reações fortes, porque quando a gente mexe com toxinas intensas, que estão uma vida inteira lá paradas no organismo, se a preparação não for correta, a pessoa passa muito mal mesmo, tá? A pessoa chega, se assusta. Então, por isso que a gente vai atrás de ter o resultado, mas com todo cuidado para ter zero isso. E os meus pacientes têm zero isso, tá? Isso não ocorre, zero ocorrer isso. Voltando a lembrar que eles também têm que fazer a parte deles. A parte deles, eu falo assim, ó, onde termina a minha responsabilidade, né, do meu método? A hora que a pessoa desconecta da gente, seja pela internet ou que sai aqui do meu consultório. Então eu falo, ó, tudo a gente explica muito bem explicado, quem é meu paciente sabe. Eu não atendo uma pessoa com menos de meia hora, 1 hora, 40 minutos, porque não dá para você orientar, explicar tudo. E eu explico quantas vezes for necessário para que a pessoa faça direito. Ela pode perguntar e tirar todas as dúvidas. Então, a gente explica tudo bem explicadinho, tá? Para ela fazer tudo com muita consciência do que está fazendo, tá? Então, só se a pessoa fizer muito errado mesmo, porque teve preguiça, tá? Vai ter benefício? Sempre um pouco tem. Mas aí paga o preço de não ser uma coisa legal, feliz, tranquila. Paga o preço de não ter 100% do resultado que poderia ter, entende? Então, eu falo que quem faz as coisas bem certinhas só tem lucro e muito ainda. E assim, sabe, Fernanda? E aí a pessoa, isso que é legal no nosso método, sabe? Ela vai ganhando tanta energia, que você perguntou lá no começo se a pessoa acha que dá muito trabalho, que é muito trabalhoso. A partir do momento que ela começa a fazer um tratamento, ela vai ganhando energia, ela vai ficando mais, se sentindo melhor, mais animada. E aí ela tem ânimo para fazer, para mudar. O que acontece? Que muitas pessoas começam outro método de emagrecer e para, tá? Os outros métodos não devolve essa energia, essa disposição, e aí a pessoa ela não tem ânimo para continuar. Autoconfiança, né? Autoconfiança e ânimo mesmo, não tem energia, né? Porque a pessoa, e energia é falta de nutriente, então você já começa repondo nutriente, tá? A pessoa já começa a ter ânimo de ter mais vontade de ir lá e mudar o alimento e conseguir sair daquela rotina que ela já tinha, que é a rotina que levou ela a engordar, né? Então, é isso que a gente tem que entender, sabe? É um conjunto de coisas que tem que ser feitas juntas para que você daí tenha alegria em fazer e tenha o resultado e aí tenha menos chance de desistir, né? Isa, depois dessas informações todas, mata a nossa curiosidade. Sim. Baseado no seu protocolo. Sim. Qual é a forma correta de fazer a liberação metabólica? A forma correta de fazer a liberação metabólica é ajustar a combinação de alimentos na primeira semana. Lembra que nós falamos 15 dias. Primeira semana, ajusta, tá, a alimentação conforme o seu tipo de sangue, na combinação correta, dentro já do que você já faz, né? A única coisa que a gente vai melhorar é explicar e ajustar dentro do que você já faz, os horários que você já come mesmo, né? Então, trocar por coisas que tem a combinação correta de alimentos e combina com o seu tipo de sangue. Então, isso nessa semana, né, dando alguns fitoterápicos que já desintoxicam e outros que já nutrem, você já vai sentir uma diferença grande. Na segunda semana do processo de 15 dias, então você vai fazer já uma dieta mais intensa para desintoxicar, né?
Então, tem pessoas que já perdem muito peso só nessa semana, nesses 5 dias, que é basicamente Porque 5, já 6 dias. também para de comer alimentos que estavam intoxicando, Com engordando. certeza. E aí, nesses dias, a pessoa já perde peso já, tá? Tem gente que, antes de chegar na liberação em si mesmo, metabólica, já perdem 3, 4, 5, já teve paciente 7 quilos em 5, 6 dias, só de fazer a preparação, né? E aí culmina mesmo na liberação intensa metabólica, onde vai desintoxicar tuas células, teus tecidos, né? A gente faz isso com alguns fitoterápicos que eliminam, tá? A nível de dentro mesmo da célula, e aí eles vão desintoxicar intensamente seu sangue, seu rim, seu fígado, seu intestino, seu estômago, tá? Então, ela é uma desintoxicação metabólica mesmo, suas glândulas, tá? Seus hormônios voltam a funcionar melhor, tanto que muitas pessoas que relatam que tem TPM, tem cólica pré-menstrual, que tem já que não menstruou mais, que tem, né, calorão de menopausa, ou homens, né, que por causa da andropausa tem calores no pé ou incham, né? Ou estão mais irritados, com menos energia, ou até distúrbios sexuais, Fernanda, tá? Ereção não muito legal, ou falta de lubrificação vaginal. E aí, depois desses 15 dias e depois dessa desintoxicação metabólica, tudo isso volta a funcionar, tá? Então, não tem mais essas reações, porque que vai desentupindo as glândulas e a produção hormonal volta a se equilibrar, tá? Isa, conta pra nós como que é o dia da liberação metabólica mesmo. Como que funciona? Então, aí tem toda essa preparação, né, que a gente costuma fazer de segunda a sexta, né, ou de segunda a sábado, por isso que eu falei 5 ou 6 dias. E aí na sexta, às 6 horas, a pessoa, a gente orienta, né, ou aqui no consultório em grupo ou online, né, e aí a gente orienta, aí as pessoas tomam alguns fitoterápicos específicos, tá? E a gente até pede para elas, a gente sabendo uma outra reação que às vezes uma outra pessoa que furou a preparação, ela pode vir a ter, né? E aí a gente pede já para a pessoa deixar ali a mão, aquela que não está aqui no grupo, ou a gente no grupo tem a mão quando é presencial, né? Quando não é online, o que ela tem que ter ali de alguns fitoterápicos, né? Que vão ser socorro se caso elas tenham aquelas reações. Tá? Então a gente já dá anteriormente, quando é online, esse preparo, ou a gente tem aqui no consultório esses fitoterápicos que são para socorro, né? E aí a pessoa começa nas 6 da tarde, tomando algumas coisas que vão fazer essa liberação intensa. E tem pessoas que no primeiro dia, porque a gente fica das 6 da tarde às 11 da noite, elas nem têm tanta diarreia, tá? Vai ser mais no outro dia de manhã, que é do comecinho da madrugada até as 8 da manhã, que vai ser mesmo a descarga mais intensa, tá? Isso sem nenhum transtorno de cólicas, nem vômito, nem dor de cabeça, nem nada disso, pelo amor de Deus. Sem suar frio. Tá? Sem suar frio, sem sofrimento, não ficar fraca, nada disso, tá? Alterar a pressão, nada. Então, aí quando ela volta, a primeira alimentação mais sólida, que é nas mais ou menos 8, 8 e meia da manhã, né? Entre 8 a no máximo 9 horas, aí que tudo já cessa, né? A pessoa já não fica mais tendo tantas diarreias, né? E a gente orienta daí o pós, né? Que daí também tem uma dieta específica para o dia, né? Dessas 8, 9 horas da manhã que terminou. E depois a gente orienta uma dieta para ela daí continuar o processo, né? Também de emagrecimento. Para quem vem e nos procura, que quer perder, Fernanda, 2, 3, 4 quilos, nessa semana ela já vai conseguir alcançar esse objetivo, e aí a gente orienta o pós para ela manter só, né?
Aí tem aqueles que estão muito acima do peso, né? Esses que estão muito acima do peso chegam a perder nesse processo às vezes 9 quilos, Fernanda. E aí depois a gente dá uma dieta que vai manter perdendo peso, tá? Até ela chegar no objetivo, tá? Ela é bem diferente, essa dieta, do que a da preparação? É um pouco diferente porque também a gente orienta dependendo, né, o tipo de sangue, o metabolismo, se a pessoa é vegetariana é uma coisa, se ela come carne é outra coisa, né? Tem pessoas que a gente entende que é legal passar um mês fazendo dieta só de proteína para poder recuperar pâncreas. Aí tudo depende. Isso do pós, né? Isso, do pós, né, desintoxicação metabólica, o que é para cada um. Se ela tem alguma doença, também tem orientações específicas diferentes, né? Se o metabolismo dela não é um metabolismo que tem enzima, mesmo que para o tipo de sangue, na lista pode comer algum alimento, mas o corpo dela não se dá bem com aquele alimento, daí são orientações específicas. Aí dentro dos nossos cursos que a gente oferece para que a pessoa possa ter essa autonomia de entender o que é para o corpo dela, a gente explica essas individualidades, vamos falar assim, nos nossos cursos daí. Legal. Tá? E com relação à liberação metabólica, Sim. Você pode nos dar uma pequena dica prática para alguém, se alguém quiser experimentar um pouquinho do que é? Legal. Então, uma coisa muito legal que já ajuda muito, tá? Então é uma receitinha presente para vocês, é um presente que eu e a Fernanda estamos oferecendo hoje, né? Então é o suco de maçã, tá, Fernanda? Tem algumas liberações metabólicas que, dependendo do tipo de sangue, a gente usa o vinagre de maçã, mas o vinagre de maçã não é para todos os tipos de sangue, e o suco de maçã pode para todos os tipos de sangue. Então todo mundo pode fazer esse suquinho de maçã, não importa qual o seu tipo de sangue. Então o suco de maçã a gente pode tomar ou ali entre 10 e 11 horas da manhã, ou ali entre 15 e 16 horas da tarde, quando já fez a digestão do café da manhã ou do almoço. E depois que você termina de tomar o suco de maçã, que ele é tomado de gole em gole, o legal é a gente esperar pelo menos uma meia hora para comer outra coisa novamente. Então, o suco de maçã ele já faz melhorar dores de cabeça, já desintoxica o organismo num nível que já melhora bastante dores de cabeça, já desincha bastante às vezes, tá? A gente já tem bastante melhora com isso. O suco de maçã a gente pega 2 maçãs grandes, tira a casca e a semente e bate no liquidificador, não é na centrífuga, tem que ser no liquidificador, tá? Em 400 ml de água fresca, não pode ser gelada, não precisa ser quente, mas não gelada, fresca, tá? Põe numa garrafinha de 500 ml ou num copo de 500 ml e vai tomando de gole em gole nesse período, ou de manhã, entre 10 e 11 horas da manhã, ou no período da tarde, entre 15 e 16 horas, tá? Isa, eu já escutei as pessoas falarem que casca de maçã é algo tão, assim, cheio de fibras, por que não pode? Porque esse suco, tá? Ele tem a intenção de acionar a bile, tá? Às vezes a pessoa começa a tomar esse suco, até o cocô sai meio verde, as fezes saem meia verde, tá? Porque acionou bile, dilatou duto biliar. E aí, a casca da maçã, ela tem um princípio ativo, a polpa tem outro, a semente tem outro. Então, dependendo como você usa um alimento, você tem um direcionamento diferente de outro, entendeu? Então, a gente quer só a polpa para fazer esse direcionamento, tá? De fazer o fígado e a vesícula criar mais bile. Sim. Para poder desintoxicar fígado e intestino. E esse suco, ele já é usado, ele faz parte do protocolo, ele né? Faz parte, ele é um dos usados no protocolo da semana preparatória, porque ele incentiva justamente essa bile que vai aumentar a desintoxicação do estômago, fígado e intestino. Bacana. Você tem mais alguma consideração? Não, por hoje é isso, tá? Amei falar com vocês. Olá, pessoal que está nos assistindo. Muito obrigada pela participação. Muito, muito obrigada.
por estar aqui com a gente. É uma honra e glória dar essas informações e dicas tão importantes para vocês. Então, um grande beijo para vocês. Lembrando que nossas lives são às 11 da manhã, de segunda a quinta, ok? Grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.